E aí, tudo bem com você? Já deu pra você ter uma ideia aí o que tá por vir? Então vamos lá, vamos conversar sobre mais um capítulo, né? Agora o terceiro capítulo, o terceiro episódio da Rainha da Pérsia, onde você vai ver, porque eu já assisti, você vai ver a Batalha dos 300. E olha que interessante, porque quando a gente assiste o filme 300, né? Você vê que ele tem uma pegada diferente, né? Uma pegada assim meio heróica e tal, né? Enfim, aquela coisa de colocar o rei Leônidas como aquele rei corajoso, enfim, e mesmo assim com 300 homens, ele foi pra guerra e tal e venceu. Mas aqui a gente tem uma coisa mais real, sabe, uma coisa mais realista? Eu gosto disso, porque, afinal de contas, né, nós estamos falando de uma história que aconteceu, de fato. Então, assim, a forma como isso é mostrado é diferente, é uma forma mais real, digamos assim. E falando de uma forma bem resumida desse terceiro episódio, já começa com o rei tendo um sonho que na verdade vira um pesadelo. Então é um sonho dentro de um sonho. E aí esse sonho, ele tá sendo atacado pelos persas, enfim. E aí um dos soldados fala sobre o Leônidas. Mas na verdade ele acorda desse sonho, né? Ele acorda. E quem tá com ele? Quem tá do lado dele nesse sonho? Exatamente, a Artemisia. Ou seja, já havia ali um romance entre eles. Na verdade, é uma traição, né? Então o rei já estava ali se envolvendo com essa guerreira, né? Enfim, então nós estamos transportados para Suzã e nós temos aí o nascimento da filha do Mordecai. E aí a gente volta para as Termópilas, onde está acontecendo a segunda etapa daquela batalha entre os gregos e os persas. E eu me lembro do filme 300, A Ascensão do Império. Porque se você não sabe, existe o filme 300, que é o primeiro, onde mostra ali o Leônidas lutando contra os persas. E no segundo filme dos 300, onde aparece, inclusive, a Artemisia. Só que aqui na série, A Rainha da Pérsia, essa batalha é mostrada de uma vez só. Só que existe uma passagem de tempo. Exatamente. Passa-se anos e essa batalha está acontecendo. E aqui a gente vê uma adaptação diferente da história. Porque essa mesma história foi contada em 2 filmes 300. Mas aqui na Rainha da Pérsia mostrou de uma vez só, porém com uma passagem de tempo. Então a gente volta para Suzã novamente, onde a Esther está buscando informações sobre a guerra. E aí ela encontra com um homem, e nesse encontro ela é atacada por outros homens e tal, só que ela é salva por Hegai. E o Hegai é um personagem importante, que ele fica ali no palácio, né? Enfim, ele atua lá dentro do palácio. E novamente nós somos transportados para as Termópilas, e agora o Haman, ele já é um homem de confiança do rei. Afinal de contas, foi ele que arrancou a cabeça do rei Leônidas, né? Então acontece algo que a gente não imagina, a gente não espera. Ou seja, a rainha Vasti, né? Ou Vasti, enfim. Eu sei que a novela colocou como a Mestres, né? Mas pra mim é Vasti. Então a rainha Vasti descobre a traição da Artemisia com o rei. E aí, cara, você não imagina. Caramba, a rainha Vasti enterra a Mestres viva. Viva! Meu, é uma cena assim que você não imagina que vai acontecer. E antes de eu continuar, eu quero te agradecer, você que é um novo inscrito. E você que tá chegando agora, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, você vai estar me ajudando, porque o que eu quero? Qual é a minha intenção? Poder produzir curtas-metragens, filmes, enfim, né? E uma das formas de eu fazer isso é através desse canal, né? Tem outra forma também que você pode me ajudar, é adquirir meu curso. Eu tenho um curso onde eu explico, onde eu ensino como é que faz para contar uma história a partir do ponto de vista cristão. E nessa história eu falo sobre o que é o tema, sobre os conflitos, falo sobre personagens, etc. E aí tem também os meus e-books. Aqui o link está na descrição. Você pode comprar os meus e-books e assim você também me ajuda a desenvolver novos projetos audiovisuais, tá ok? Então a guerra termina e aí os persas voltam, né? O rei Xerxes com seus soldados, enfim, eles voltam para Suzã. E nesse episódio acontece algo muito importante, que a gente vai entender melhor lá na frente. E o que é isso que a gente vai entender melhor? Por que o Haman, ele vai querer destruir os judeus? Não é verdade? Então, se você não sabe, o Haman, ele vem de uma linhagem que sobreviveu, se eu não me engano, por falta de uma desobediência do povo de Israel, ou de algum líder do povo de Israel. Então, o Haman ele se torna um herói de guerra, ou seja, ele ganha a confiança do rei Xerxes, até que o rei vai colocar ele
como ali um dos seus homens próximos, ou um dos seus ministros. E aí nós temos uma cena que é óbvio que ia acontecer. Eu falei pra você que ia acontecer. O Mordecai, ele volta vivo da guerra, só que o Enoque não volta. Isso é óbvio, isso tinha que acontecer. Afinal de contas, a Bíblia não fala nada que a rainha Esther casou com alguém antes. Então, como o Enoque morreu, a Esther fica livre. Então, ela vai ser escolhida, ela vai pro palácio, vai passar por aquele processo todo, né? Se eu não me engano, e que eu me lembro, é 1 ano que ela vai ficar lá, enfim, conhecendo ali a cultura, etc e tal. Ela vai ser escolhida para ser rainha. E aí, claro, a gente tem esse momento bem triste ali da Esther, né, chorando, enfim, ela abraçando ali o Mordecai, e triste porque o Enoque não voltou. E aí o Mordecai começa a explicar como é que foi a guerra, a batalha, né, entre os 300 e entre os persas. E assim, a gente entende como é que o Enoque morreu. Então você percebe que as coisas estão se desenhando. O Enoque morre, a Esther tá solteira. O Haman, ele se torna um herói de guerra. É ele, inclusive, que corta a cabeça do Leônidas. Isso foi até inteligente da parte da sala de roteiro, porque o Haman, ele precisa ganhar notoriedade, né? Ele tem que ser uma pessoa importante, tem que ser uma pessoa próxima do rei, aliás. Então, imagina, o rei Xerxes, ele tem um inimigo, um grande inimigo, digamos assim, né? Que é o rei Leônidas. E aí o Haman vai lá e corta a cabeça do inimigo do rei. Então, isso faz com que o rei veja o Haman de forma diferente. O Mordecai também, ele volta da guerra. Eu acredito que isso vai colaborar com ele. Inclusive, o Mordecai já era um oficial do rei, né? Então, você imagina, ele já tem esse título de oficial. Ele volta como um sobrevivente da guerra. Então, com certeza, eu acredito que isso vai colaborar para que ele fique perto do rei ou ganhe a confiança do rei. Ele tenha a confiança do rei, né? De forma que ele vai ficar bem próximo do rei. Enfim, bom, esse aqui foi um resumo aí do 3º episódio. Mas me conta, o que você achou de interessante desse episódio? O que mais te chamou a atenção? E eu quero conversar com você. A sua participação é muito importante. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.